Bom, você que está ligado aqui na Rádio Bandeirantes, eu sou o Guilherme Maciel, produtor e repórter aqui da rádio, e agora nós iremos conversar com ele, que é uma das maiores promessas do futebol brasileiro e do futebol mundial. Maicon Cardoso, atual jogador das categorias de base do Bayern de Munique. Fala aí, Maicon, como você tá? Oi, pessoal, tudo bem? Tô muito bem, graças a Deus, muito feliz por estar aqui conversando com vocês e explicando um pouco da minha história. E creio que vai ser uma entrevista muito legal. É isso aí, Maicon, bora lá, porque eu tô aqui com uma colinha e a primeira pergunta que eu vou te fazer é: você que conviveu muito, viveu muito na Tailândia, mas antes de você ir pra Tailândia, você fez um teste em um time brasileiro. Me conta aí, que time brasileiro foi esse? Como foi esse teste? Sim, então, como você falou, eu morava na Tailândia por causa que meu pai era jogador de futebol, então ele teve a oportunidade de jogar na Tailândia, então eu tive que mudar com ele, com a minha família. Então eu tava jogando lá e todo ano eu ia de férias para Santos, São Paulo, por causa que é de lá que meu pai morava, lá que ele jogava, ele jogou no Santos Futebol Clube, 2002, campeão brasileiro. Então, sempre quando nós tínhamos a oportunidade de voltar de férias, a gente ia para lá. Então, quando eu tinha 9 anos, tive uma oportunidade de fazer um teste no Santos, de férias. Aí eu fiz esse teste 2 semanas e eles gostaram. Queria que eu ficasse, mas não foi daquela oportunidade por causa que eu tinha que voltar com a minha família para Tailândia. Então foi o Santos que quase teve a oportunidade de eu jogar lá, mas não foi desse tempo. Pra quem não sabe, aqui nossos ouvintes, o Maicon Cardoso é filho do saudoso Douglas Cardoso, campeão brasileiro com o Santos lá em 2002, com Diego, Robinho e Cia. Me fala um pouco sobre essa sua passagem na Tailândia, como é conviver lá, com uma cultura totalmente diferente. Você chegou muito novo lá, né? Isso mesmo, cheguei lá, tinha 2 anos e meio e desde lá sempre estudei na Tailândia, joguei bola lá na Tailândia, então eu cresci lá, então a Tailândia faz uma parte da minha vida e foi legal esse 10 anos, 14 anos lá na Tailândia. Então, é isso, eu jogava lá, meu pai jogava lá, aí ele se aposentou, ele continuou sendo treinador lá, então eu tive que ficar lá por um bom tempo. Vamos lá, o seu pai influenciou na sua vida como jogador? Teve influência familiar? Ah, eu acho que muito, sempre de criança, eu sempre ia para os jogos dele, então, pô, vivia o futebol todos os dias, então eu acho que influenciou muito. E como foi, conta pra todos os nossos ouvintes aqui, porque eu acho que é isso que todo mundo quer saber, como foi a sua transição pro Bayern de Munique? Foi do projeto internacional que o clube tem? Foi algum olheiro que te observou? Como foi chegar no Bayern de Munique? Isso, foi um projeto internacional que tem, eles chama mais de 20 jogadores para vir fazer um camp, um treino assim de 30 dias, na verdade 60 dias, que é 2 meses. Então eu tive a oportunidade de vir fazer esse treino, esse camping com meu amigo lá da Tailândia, eu e mais um jogador. Aí eu cheguei aqui, era o Globo Academy, né, o nome. Então eu cheguei aqui, eu botei na minha cabeça que eu vou ter que fazer meu melhor. Eu tô dentro do campus onde que os times da base treinam, então eu vou ter que estar meu melhor, por causa que eu sabia que tinha muitas pessoas olhando os nossos treinos, então foi aí que eu participei desse programa e depois eles me chamaram para outro, que é melhor ainda, que é o World Squad, que é só um mês e com sub-19, eu tinha 15 anos na época, então eu tive a oportunidade de jogar com eles, treinar com eles, e foi aí que eles gostaram e chamou meu pai para conversar e rolou aqueles testes no sub-17 e foi aí que eles me assinaram o contrato. Lembrando que o Maicon tem 17 anos apenas, rapaziada. E você lembra qual foi a sua reação na época de, pô, Bayern de Munique, um clube gigantesco europeu? Então, minha reação, primeiramente eu fiquei muito feliz, por causa que, pô, eu sei que não é a base do Bayern de Munique, mas eu vou estar lá, então, primeiro fiquei muito feliz e depois, do outro dia, eu já botei na minha cabeça que eu vou treinar pra caramba,
para esse tempo e comecei a treinar, dando meu melhor todos os dias. E botei na minha cabeça que quando eu chegar na Alemanha, eu não vou voltar para Tailândia mais. Você sofreu uma lesão logo que você chegou na Alemanha no ombro, passou um tempo meio com dificuldades. Não vamos não abordar esse assunto. Como foi sofrer essa lesão? O que o seu pai, que já foi jogador de futebol, te ajudou nesse momento? Qual o grande conselho que ele te deu? O que passou na sua cabeça nesse momento? Sim, foi quando eu já tinha passado no teste no Sub-17. Foi aí que tive a lesão, então eu fiquei muito preocupado, porque eu já estava no time, mas ainda não tinha chegado a ser o titular do time. Eu estava novo no time, estava conhecendo os pessoal, mas aí em um jogo, em 10 minutos, no primeiro jogo de titular, na verdade, eu tive essa lesão. Então, eu tive uma lesão no ombro, então primeiramente fiquei muito, muito triste, comecei a chorar, fiquei sabendo que tive que operar, aí comecei a chorar mais ainda, fiquei no quarto sozinho, mas foi uma coisa que durou só por um dia, é uma coisa impressionante, durou só por um dia, mesmo chorando muito, mas no outro dia já botei na cabeça, vou treinar muito, vou voltar melhor do que eu tava, e foi muito bom para mim, porque foi um tempo que eu treinei muito, tipo, fisicamente, porque eu tinha que voltar e voltar mais forte para essa lesão não acontecer, por causa que é o ombro. Então, você sempre tá lutando com o oponente no jogo. E era muito perigoso se ficar se machucando toda hora. Então, eu botei na minha cabeça que eu vou dar o meu melhor nesses treinos na academia. E foi uma coisa que foi muito bom para mim. Sei que foi um tempo difícil, mas meu pai sempre dava dicas, sempre conversava comigo. E como ele é pastor também, então ele me mostrava muitas coisas boas. Aí eu fui tendo fé, e quando eu voltei com sub-19, já voltei outro caráter, outro jogador e melhor ainda. Então foi uma coisa muito boa, mas mesmo assim ruim, né? Eu queria Sim. jogar, mas tem que passar pelos esses obstáculos. Você lembra de um grande conselho que o seu pai te deu na época? Porque seu pai viveu essa vida de jogador de futebol, então se tem alguém que entende é ele. Então, é que ele sempre fala, né? Quando eu machuquei, ele falava que é parte do jogo de futebol. Você machuca, mas você tem que voltar, mas com a mentalidade mais forte. Então, isso é não uma tentação, mas é um momento difícil que você vai ter que passar. No futebol, você vai ter que passar para chegar pra um nível, para chegar a realizar os seus sonhos, você vai ter que passar por muita dificuldade, mas aí que você vê quem é forte. Se você vai ficar chorando ou vai botar na cabeça, você vai voltar mais forte e realmente dar o seu melhor no treino. Você viveu pouco tempo aqui no Brasil, né? Então eu vou comparar a Tailândia com a Alemanha, porque você não teve, eu acho que você não pegou tanta experiência aqui da nossa cultura brasileira. Qual é a maior diferença cultural e futebolística que você percebe aí na Alemanha? Se quiser falar um pouco do Brasil, também pode falar, mas como você passou grande parte da sua vida na Tailândia, eu gostaria de fazer essa pergunta. Sim, você falou tudo. Não passei muito tempo no Brasil, né, mas na Tailândia eu passei. Então, você consegue ver que, pô, aqui na Alemanha, a primeira coisa que você chega aqui é frio, frio pra caramba. Então, na Tailândia é igual o Brasil, assim, um calor que, meu Deus. Mas tinha muita coisa de diferente, muita mesmo. Mas quando você, tipo, eu, por exemplo, assim, eu botei na minha cabeça que é o meu sonho, eu tenho que realizar o meu sonho. Então eu não me preocupava muito com esses obstáculos. Eu botava mais na minha cabeça que é dentro de campo. Então, aí você fala dentro de campo também tem muitas coisas diferentes. Aqui os caras bem mais forte, bem mais dinâmico dentro do jogo, corre muito, então, mas eu tava preparado para tudo, então não teve não perdi muito tempo para começar a adaptar. Existe muita pressão aí no Bayern, porque como você disse, é o seu sonho. Você se sente muito pressionado jogando aí? Então, eu me senti um pouco impressionado quando eu cheguei. Quando eu cheguei, por causa que eu vi que, tá bom, eu cheguei, realizei um sonho, já que já tô dentro do Bayern, mas eu percebi que eu ainda não sou o cara do time ou o titular do time. Então eu sofri um pouco, não sofri, mas tive a pressão que, caraca, eu vou ter que treinar mais ainda para realizar esse titularidade, né? Mas então, não tem muita pressão de fã-clube, que nem o Brasil, eu sei que é um pouco diferente, por causa que eu já fui ver alguns jogos,
Mas aqui é mais tranquilo, mas você tem que lutar com você mesmo, por causa que se você não dar o seu melhor ou ficar treinando de boa, você vai ver que você não vai ficar de titular. Ou você não vai, eles vão tirando você do time. Então, é uma luta diária com si mesmo, sabe? Entendi. Você falou que você já veio aqui no Brasil, já veio ver alguns jogos. Eu vou ter que te perguntar, porque até todo mundo vai querer saber. Você tem algum time que você torce aqui no Brasil? Sim, é o Santos, por causa que meu pai jogou lá Ah, também. Eu moro aí lá em Santos, quando eu volto de férias, sempre fico lá em Santos, então não tem como fugir, é o Santos. quem é seu maior ídolo no futebol? Pô, todo mundo me pergunta isso e nunca vou trocar, que é o Neymar. Ah, eu, Sempre assisti desde criança, então o Neymar pra mim foi um jogador que eu gosto de assistir, então ele é pra mim o meu ídolo no futebol. Toda uma geração influenciada pelo nosso Neymar, né? Eu vou te perguntar Sim. agora qual é a maior dificuldade, até para os nossos ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes entenderem. A gente está conversando com o Maicon Cardoso, jogador das categorias de base do Bayern de Munique. E eu vou te perguntar qual é a maior dificuldade, ou assim, a diferença entre treinar com os jogadores da categoria de base e com os jogadores profissionais, que você já vem sendo cotado, já tem treinado com os jogadores do elenco principal. Qual é a maior dificuldade que você encontra, assim, até para explicar para os nossos ouvintes dos jogadores daqui? Qual é essa dificuldade? Então, a dificuldade é que eu senti quando eu cheguei, né? Sobre dentro de campo, sobre a intensidade, né? Eles correm muito aqui, tem muita força, então foi uma coisa que eu tive que adaptar dentro de campo quando eu cheguei. E aí eu já tinha me adaptado, mas aí quando eu fui treinar com profissional é mais ainda, então é uma coisa que eu tive que aprender ou treinar para isso. E porque, pô, treinar com profissional como eu tenho treinado é uma coisa, um sonho realizado, mas você também não quer treinar só uma semana e voltar para o sub-19 de novo. Então, é uma coisa que eu tive que dar o meu melhor dentro de campo, eu tenho que me adaptar com um profissional, mas qualidade, o Brasil, assim como eu e o futebol do Brasil, que eu tenho visto também, a qualidade do Brasil nós tem, mas nós tem que ter mais essa intensidade dentro de campo, que aqui eles usam muito e nós tem que usar tem que treinar pra caramba pra vir aqui e ficar. E você treinando com os melhores jogadores do mundo, né? Harry Kane, Odizee, Kimmich. Qual lição que você tira deles? Por exemplo, eles dão algumas dicas pra vocês, jovens jogadores. Eles olham assim, ó, tenta fazer isso aqui, tenta dar um passe mais forte, tenta chutar mais no gol. Qual a visão que você tem? Eles dão alguma lição pra você? Então, pô, treinar com os caras que eu só jogava no videogame é uma coisa muito top, um sonho realizado. Então, tá ali dentro de campo, a primeira coisa que eu faço, eu olho para eles, o que que eles estão fazendo, que tem que fazer igual ou tem que fazer melhor, por causa que na base tem muitos jogadores, então para estar ali é escolhidos. Então, eu não quero estar ali, como eu falei, estar ali e depois voltar para o sub-19. Então, eu dou o meu melhor dentro de campo e olho como que os profissionais estão fazendo. A dica vem mais do treinador, que ele sempre fala com nós, o company, né? Sempre conversa com nós, dando dicas. Os jogadores é mais, eles falam mesmo para olhar o que eles estão fazendo e fazer igual. Então, eu presto muita atenção em todos os treinos e quando o treinador tá falando, eu presto muita atenção porque é umas dicas que muito importante, por causa que também o Company já passou por isso, já foi jogador, e você consegue ver o resultado. O time agora do Bahia está passando no geral, então nós temos que prestar muita atenção nessas dicas. Você já achou sua cartinha no jogo de videogame? Já conseguiu achar sua cartinha ou você ainda não conseguiu? Não, ainda não. A carta chega quando você fazer a estreia no profissional. Então, estou esperando para esse dia e para realizar esse sonho. Quem é o jogador assim do elenco que você considera mais da resenha ali no Bayern? Da resenha, eu acho que é o Sérgio Ganabri, ele gosta muito de resenhar. Os moleque novo também que tá lá, que é o Lena Carl, gente boa. Mas o time é mais, eu acho que esse time é mais focado, sabe?
Sim. Você vê assim, o zagueiro, pô, o Tá é mó pai de família, mó, sabe? Então, eu acho um time bem fechado, mas quando for na hora de brincar, assim, eles também são legal. E quem é o mais chato de se jogar contra do elenco? Jogar contra é o Pamecano. O O Pamecano Pamecano? até no treino tá dando cotovelada, porque às vezes eu jogo assim de falso 9, né? Que é Sim. tipo de 10. Aí o Bayern é assim, cada um pega o seu jogador e segue até o final. Você pode ver o jogo contra o Paris, o Pamecano tava quase lá, lá em cima lá. Então, no treino eles fazem a mesma coisa. Então, quando eu vinha buscar a bola, ele vinha sem dó. E como eu sou pequenininho ainda, ele vinha mesmo, mas ele sabe que ele não vai machucar, sabe? Mas Sim. é um cara bem chato de treinar contra. E imagino no jogo que deve ser o cara mais chato do mundo, eu acho, agora. Por causa que é um grande jogador, o Pamecano tá jogando muito. Então esse cara é um cara muito chato, mas bem legal também. Ele é uma gente boa. Qual é o seu plano relacionado a futebol internacional, eu digo, de seleção? Você tem a seleção brasileira como um grande sonho, você também tem a nacionalidade portuguesa, você sabe qual, você já decidiu qual ter seleção que você vai defender? Não sei se já teve algum contato de alguma das duas. Então, eu sempre falo que o meu sonho é jogar na seleção brasileira. Então, claro que é um sonho que eu estou trabalhando muito para isso, mas nunca fui convocado pela seleção. E, que nem você falou, eu tenho a oportunidade de jogar pelo país de Portugal também, por causa que eu tenho o passaporte português. Então, inclusive o Portugal já conversou com meu pai, mas meu sonho mesmo é jogar na seleção brasileira. Mas se chegar antes o Portugal, eu sei que é muito bom, mas eu sempre falo para todo mundo que meu sonho é jogar pela seleção brasileira. E em termos de conquista, qual é o seu maior sonho? Ganhar uma Champions pelo Bayern, uma Copa do Mundo, seja por Brasil, seja por Portugal, talvez sonhar algum dia com o melhor jogador do mundo. Você tem essa expectativa? Eu sempre falei que eu tenho um sonho de jogar Champions League, assim, como foi o sonho do meu pai, mas não conseguiu realizar esse sonho. Então ele passou esse sonho para mim. Então eu sempre guardei isso com muito carinho e dou meu melhor todo dia para realizar esse sonho e pô, falar da Copa do Mundo. É o sonho de todo mundo jogar uma Copa do Mundo. Então vou fazer de tudo para conquistar isso também e eu quero muito conquistar isso. Que isso, hein? Vamos lá. Se você puder passar um recado para os jogadores, jovens jogadores que treinam agora, ainda não conseguiram chegar no profissional, nas categorias de base, que sonham em chegar no futebol europeu, no maior nível do futebol, qual o recado você poderia dar para eles? É, sempre dá o seu melhor. Nunca dá menos do que o seu melhor. Então é uma coisa que meu pai também sempre fala. Ele fala em inglês, né? Que é never do less than your best. Então é uma coisa que eu botei na minha cabeça que eu tenho que fazer de tudo todos os dias. Matar um leão todos os dias, se for possível, dois leão, por causa que para chegar a profissional é muito difícil, que eu sei, que eu tô passando por isso, mas não é impossível. Então, ter fé e dar o seu melhor todo dia no treino, que você vai chegar lá. Você já falou do Neymar aqui, que é o seu maior ídolo no futebol. Você acha que é um sonho algum dia jogar com o Neymar? É possível. Se Deus quiser, eu não sei, Deus sabe de todas as coisas. Jogar com o Neymar ia ser uma coisa muito, muito top, pô. Tá com o seu ídolo do lado no campo, ia ser muito top, mas vamos ver, né? Não sei. Ainda não pensa Se no futebol ele, se brasileiro, ele. né? Isso, não sei, não sei. Bom, Maicon, para finalizar aqui, se você puder, estamos aqui conversando com o Maicon Cardoso, jogador das categorias de base do Bayern de Munique. Eu gostaria de dizer em campo, como você tenta dar o seu melhor em campo? Por exemplo, você tenta atacar mais a área, você tenta vir receber mais a bola, você se arriscar uma oportunidade, você tenta chutar. O que você em campo mesmo, como você se sente? Então, dar uma melhor quando eu falo no treino, sempre querer ser o melhor. Eu olho pro meu amigo, ele fez o quê? Ele fez 10 flexão, vou fazer 12. Eu quero ser melhor do que você. Eu sei que nós é do mesmo time, mas eu tenho que ter essa mentalidade que eu tenho que ser melhor do que você, porque
vai chegar uma hora que o treinador vai olhar, ó, quem vai entrar de titular, é esse ou esse? Então, é isso, você correu 10 quilômetros, eu vou correr 11. Então, é uma coisa que eu tenho desde criança, desde que eu estava na Tailândia, por causa que, para eu ter escolhido para ir para o Global Academy, ele também olhou nisso. O treinador do Global Academy também viu, por causa que ele tinha a escolha de trazer todos os meus amigos. Mas foi eu e mais um. Então, é uma coisa que eu tenho sempre botado na minha cabeça. Eu vou fazer melhor do que você, porque vai chegar uma hora que eu vou estar melhor do que você. Se todo dia eu fazer 12 flexões e você fazer 10, daqui um mês eu tô mais forte do que você. Então, eu dar o meu melhor, é isso que eu falo. E no jogo, quando você faz isso no treino, no jogo você vai estar preparado. Então, você vai mostrar mais coisas no jogo. Então, é isso que eu falo quando dá o seu melhor dentro do campo. E qual posição você se sente mais confortável dentro de campo? Atuando como meia, como você disse, de falso 9, algum ponta pelos lados do campo? Qual posição? Para mim é meio atacante ou ponta esquerda. É a posição mais que eu prefiro. Desde criança eu sempre fui ponta esquerda, mas na verdade quando eu cheguei aqui na Alemanha, senti muito confortável de falso 9, que é meio atacante, e foi uma coisa que eu sempre vim treinando, então eu gostei dessa posição, então esses dois é a posição que eu prefiro. Você tem uma irmã que também joga bola, né, Maicon? A Yasmin Cardoso. Vocês dois têm uma rivalidade quando vocês eram menorzinhos? Falavam, ó, eu sou melhor que você, vamos jogar, vamos disputar. Como é a sua relação com a sua irmã? Não, então, minha irmã Yasmin Cardoso, nós não tem rivalidade dentro de campo, assim, toda vez que a gente jogava junto, a gente ficava dando soco, entre aspas, né, tipo, não dando soco, mas Irmãos. dando porrada e, tipo, é uma coisa muito boa também, por causa que ajuda pra mim e pra ela, de criança, assim. A gente foi jogando junto e aprendendo junto, então, agora que ela já jogou na seleção, eu fico muito feliz por ela, mas sempre quando converso com ela, sempre dou dicas, ela dá dicas para mim e vendo ela realizar o sonho dela é uma coisa muito feliz para mim e é isso. Bom, Maicon, só tenho a agradecer a você. Se você quiser deixar algum recado aqui no final, passar algumas redes sociais pra você, aqui na Rádio Bandeirantes, a gente está conversando de novo com o Maicon Cardoso, jogador das categorias de base do Bayern de Munique, que tem tido jogando já treinos com os jogadores profissionais do clube. Só esse final deixar pra você mesmo, Maicon. Sim, queria agradecer pela essa oportunidade e mandar um beijo para minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã e todo mundo que tem torcido muito para mim e avisar que eu estou dando o meu melhor aqui para realizar o meu sonho e o sonho da minha família. Então, eu queria agradecer mais uma vez por tudo. E se for possível, seguir eu lá no Instagram para ver a minha vida também aqui na Alemanha, que é maicon.cardoso10. Muito obrigado. Maicon.cardoso e 10, é isso. Muito obrigado, Maicon. Esse é Maicon Cardoso aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado.